Então vamos lá, gente. Esse material foi produzido a partir de uma demanda do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, que instalou uma sala de situação com o objetivo de monitorar, né, essa situação das arboviroses, das GDAs e das IRAs, com uma preocupação, né, uma preocupação do aumento do número de casos e uma segunda preocupação, a possibilidade de estar havendo notificação, né, equivocada de doenças, né, como Márcia falou, uma notificação exagerada e às vezes sem vinculação de casos de dengue, quando na verdade a gente deveria estar olhando para outras situações. Então essa situação a Secretaria de Estado Mas eu estou falando esse tempo todo sem um áudio. Foi só, tá, quando você mexeu, né? Ufa. A secretaria então identificou e a gente preparou esse documento, como disse, baseado nos guias de vigilância, o manejo clínico de arboviroses, DDA e IRA. Vocês vão perceber que esses slides estão muito carregados, né? Eles vêm com muita informação. Didaticamente não é uma boa estratégia, mas o objetivo não é esse inicialmente, é de ter também esse material como documento, né? Documento para consulta e leitura posterior. Então, ele vai atingir os dois objetivos, né? De apresentar esse manejo clínico e servir de documento de base para consultas posteriores. Então, vocês vão perceber que são slides bem carregados. Eu vou passar também com uma certa rapidez, porque nós temos um tempo curto, né? São 70 slides, a gente tem que fazer aí um slide com menos de 1 minuto para a gente ficar ali 1h20 mais ou menos, para poder termos um tempinho. São 10h09, 10h10, a gente vai encerrar ali por volta de 11h20, ok? Então vamos lá. O primeiro aí usando a lupa de Márcia Andréa, né? Usando a lupa de Márcia Andréa, manejo clínico de arboviroses, DDA e IRA. Começando pelas arboviroses, esses são os CIDs mais utilizados nessas arboviroses, né? Então nós vamos falar basicamente das arboviroses urbanas, né? Causadas pelo vírus, por vírus que são transmitidos através do Aedes aegypti, que são a dengue, a chikungunya e a zika, e o zika vírus com foco, evidentemente, para a dengue, né? A arbovirose é uma coisa até interessante, né? O termo arboviroses tem a ver com os vírus que são transmitidos ou fazem seu ciclo, uma parte do seu ciclo de desenvolvimento em artrópodes, né? Então, por isso, arbovírus, o termo significa exatamente isso. E são, nesse caso, dessas 3 arboviroses, são transmitidas pelo mesmo inseto, pelo mesmo artrópode que é o Aedes aegypti. A gente tem que lembrar que é um artrópode extremamente bem adaptado à condição urbana, né? Por isso que ele explode no país inteiro e se transforma, então, num vetor importante do ponto de vista de saúde pública da transmissão de doenças, né? E, de fato, é um dos principais problemas de saúde pública do mundo, né? Eles compartilham, no final das contas, vou até ampliar aqui a minha tela também. Pronto, agora ficou bom. Compartilham diversos sinais e sintomas clínicos, é por isso que há uma dificuldade inicial de se estabelecer uma suspeita diagnóstica, e isso, claro, pode retardar a adoção de medidas clínicas adequadas, o que pode levar à ocorrência de formas graves e, eventualmente, ao óbito, né? Então, até já fazendo um balizamento, né, dos temas que a gente vai falar hoje, esse lugar do diagnóstico ou da suspeita clínica, vamos dizer assim, adequada, não precoce, é o que vai evitar, em todos os casos, que haja a possibilidade da ocorrência de formas graves e, eventualmente, o óbito, né? Lembrar, para os colegas médicos e enfermeiros, lembrar
que as manifestações neurológicas relacionadas ao histórico de infecção viral é uma realidade no Brasil, né? A gente pode ter, inclusive, manifestações neurológicas que se estabelecem num tempo diferente do tempo da infecção, e aí a carga de infecção viral, a possibilidade, cria essa possibilidade de manifestações neurológicas. É importante que a gente esteja alerta a essa situação, né? Então, podem ser transmitidos por via vetorial, vertical e transfusional. A via vetorial é, de longe, a via de transmissão de praticamente a totalidade dessas infecções, da infecção viral. Lembrando da importância da transmissão vertical no Zika vírus, né? na doença no Zika. O período de incubação, aí vamos rapidamente tratar disso, né? Da dengue de 4 a 10 dias, né? Do chikungunya de 1 a 12 dias e do Zika vírus de 2 a 7 dias. Esse é o período de incubação a partir da infecção, da transmissão pelo artrópode, pelo Aedes aegypti. Então, são períodos de incubação relativamente semelhantes, né? Então a gente está falando de incubação curta, né? Incubação curta e já o início da sintomatologia. Lembrando que no dengue e na Zika, a viremia começa após o período de incubação, e segue até o 5º dia da doença. Isso é uma coisa importante, né? Que é quando vai ser transmitido através do repasto e fechar esse ciclo do vetor, do contato do vetor com o humano. E na chikungunya, a viremia começa um pouco antes. Então, antes do término do período de incubação, antes que a pessoa está assintomática, já é possível ter viremia e se estende até o 10º dia da doença. Essa informação ela é importante para a vigilância epidemiológica, né? Porque a gente está falando de um período de incubação curto e de uma doença que se estabelece, então, agudamente. Então, a gente consegue fazer a busca e a possibilidade de identificação, né? E aí, falando do início de um surto, do caso índice e das pessoas que foram contraindo a partir da presença dessa pessoa no território. A suscetibilidade é universal, né? Então todas as pessoas estão suscetíveis. Lembrando que, no caso da dengue, a gente tem 4 sorotipos e a imunidade adquirida para cada sorotipo é duradoura, e a imunidade cruzada, né? De um sorotipo para o outro. Eu tive DEN 1, aí pego a DEN 2, a imunidade cruzada ela existe, mas é muito fugaz e é de caráter transitório. Então, um sorotipo não imuniza para o outro sorotipo e aumenta também a possibilidade de eventos mais graves nas infecções subsequentes. O que se sabe da imunidade da chikungunya é que ela é duradoura e protege contra novas infecções, né? Lembrando que o chikungunya é o vírus que ataca as articulações, então tem uma sintomatologia própria. E no caso do Zika vírus, o que se tem disponível no momento não permite assegurar esse tempo de duração da imunidade, ok? É a arbovirose, então, mais prevalente nas Américas, ela tem importância em saúde pública, é importante que a gente conheça bem, principalmente o dengue, porque é uma doença que é extremamente presente e faz parte da nossa vida, tanto na clínica quanto na epidemiologia, né, na vigilância. É uma suspeita importante em pacientes que fazem quadro febril agudo, diagnóstico diferencial precisa já ser pensado, considerado. Como eu disse, tem uma pegada de área urbana, então a gente vai pensar menos em dengue em áreas rurais, em que as pessoas estão distantes umas das outras, a não ser que tenha um vínculo epidemiológico, né? Esteve na cidade, lembrar daquilo tudo, né? Esteve na cidade durante algum tempo, e aí isso pode corresponder ao período de incubação, retornou para casa e ali desenvolveu. Mas aí, nesse caso, se não tiver o agente transmissor, né, o artrópode, o Aedes aegypti, aquela pessoa só vai adoecer, as demais, em tese, não adoecem. Então, vale essa observação de que é uma doença diária,
urbana e de concentração e aglomeração de pessoas. No curso da doença, é uma doença, em geral, debilitante, né? Debilitante e autolimitada. No período sintomático, que é o período ali da primeira semana, entrando na segunda semana, a maioria das pessoas apresenta uma debilidade física grande, então precisam de repouso, né? É recomendado aí entre 5 a 7 dias, dependendo do quadro, e a maioria dos pacientes evoluem de forma benigna e acabam se recuperando, né? Pode evoluir para formas graves e incluindo o óbito. 75% das infecções, então, são assintomáticas e 25% dos casos podem variar de formas que têm poucos sintomas a formas graves. Três fases a gente precisa identificar, muito rapidamente passando por essas fases: a fase febril, o início, né, dos sintomas; a fase crítica, que é quando a gente sai ali do período febril e inicia essa fase onde há o maior risco de piora do quadro; e o de recuperação. Essas fases estão anotadas aqui. A primeira fase febril, que caracteriza febre, início abrupto, vem com dor de cabeça, com astenia, mialgia, dor articular e a dor retroorbitária, que é uma característica bem particular da dengue. Tem também pessoas que desenvolvem lesões exantemáticas, né? O tipo de lesão mais comum é a lesão maculopapular, que atinge todo o corpo e não poupa as regiões plantares e palmares. Então, essa é uma especificidade bem interessante. Ver um rache maculopapular, a gente verifica se também acontece na região da planta dos pés e da palma das mãos, que no caso da dengue não poupa, e tem doenças exantemáticas da infância que poupam essa região, né? O exantema pode vir com prurido ou sem prurido. A maioria das pessoas refere o prurido à coceira, e após a fase febril, os pacientes acabam se recuperando e retorna à condição original, né? Então, para os pacientes que fazem essa parte desses sintomas e vão evoluir de forma benigna. Na forma crítica, coincide com o declínio da febre e vem os sinais de alarme. É aí onde a gente precisa observar. Essa é a fase mais importante que a gente precisa atuar em relação à observação e identificação precoce de sinais de gravidade, né? A maioria absoluta desses sinais, eles caminham com o aumento da permeabilidade capilar. Então, o terceiro espaço recebe um volume importante, tira volume do sistema cardiovascular e não necessariamente acrescenta volume às células. Então, o espaço intersticial acaba recebendo esse volume, e isso é responsável pelos quadros de hipotensão, enfim, todos os quadros que a gente está acostumado a ver no dengue grave, né? Lembrando também que a plaquetopenia, né, os níveis de plaqueta não necessariamente relacionados ao sangramento, né, mas plaquetas abaixo de 40 mil, de 20 mil, a gente tem uma possibilidade grande de haver sangramento. Isso não é uma regra, vai sangrar com plaqueta de um determinado quantitativo, não, né? Tem pessoas que têm plaqueta de 20 mil, não sangram; pessoas com 80 mil começam a sangrar. Então, é importante o acompanhamento nessa fase do hematócrito e da contagem de plaquetas. Sinais de alarme, então: dor abdominal intensa, né? Lembrar, dor abdominal, vômitos persistentes, acúmulos de líquido no terceiro espaço, olha, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural decorrente da diminuição do líquido no sistema cardiovascular, e aí tem uma hipotensão; letargia ou irritabilidade, dependendo do grau de desidratação; hepatomegalia, esse é um sinal que a gente encontra menos; os sangramentos e o aumento progressivo do hematócrito por conta da hemoconcentração, né? Então, perde líquido, mas os elementos do sangue permanecem no vaso, aí a gente vai ter uma concentração maior. Então, hematócrito e contagem de plaquetas são duas medidas importantes para o monitoramento
dessa situação. Os sinais de choque, então, aí vamos lá, são sinais de choque hipovolêmico, né? Pulso rápido e fraco, hipotensão arterial, as extremidades ficam frias, o enchimento capilar é lento, pele úmida e pegajosa, vai ter oligúria, né? Tem menos disponibilidade, vai ter oligúria, e manifestações neurológicas, as mais comuns são a agitação psicomotora e a irritabilidade. O choque vai acontecer na fase crítica da doença e ele tem uma duração muito curta. Do mesmo jeito que a duração dele é curta, a possibilidade de reverter o choque também é uma oportunidade muito curta. Então, é um paciente que em choque pode vir ao óbito entre 12 e 24 horas. Então, a gente pode, nesse período, ou perder o paciente ou recuperar rapidamente o paciente do choque com a terapia de reposição de volume apropriada, né? Então, essa regra vale, evidentemente, a gente vai encontrar pacientes assim muito mais em pronto atendimento, em pronto-socorro, mas é um paciente que eventualmente vai chegar também na atenção primária. E a gente tem que ter clareza, né? Voltando aqui, voltar só um slide, a gente tem que ter clareza dos sinais de alarme, que é importante para a gente da atenção primária. Sinais de alarme são esses. Na ocorrência de sinais de alarme, eu vou encaminhar sem demora para a unidade de pronto atendimento ou para a urgência, né? Posso iniciar a reposição na unidade? Pode. Pode, se tiver um espaço, um local, tem unidade de saúde da família que tem um local de administração de medicação endovenosa, é possível iniciar a reposição, e eu acho até que é importante, né? Se houver essa possibilidade, funciona uma veia, inicia a reposição de volume e de eletrólise. De eletrólise não vai dar para a gente saber, porque não tem nenhum exame específico, mas a gente inicia a reposição de volume sem demora e, lógico, solicita apoio da urgência. Na fase de recuperação, saído da fase crítica, que vai acontecer ali pelo final da primeira semana, início da segunda semana, essa fase de recuperação ela já vem logo depois, e aí é o pronto restabelecimento das funções do paciente e o retorno ao seu estado anterior. Então, a maioria das pessoas acabam também se recuperando muito rapidamente. O exantema pode permanecer, né, um pouco mais, mas não é muito comum, e podem haver algumas alterações eletrocardiográficas por conta também, né, da recomposição de volume e de eletrólitos. Vamos lá, diagnóstico laboratorial está aqui. Fiz um recorte aqui para um destaque para a pesquisa do antígeno NS1, e aí eu já chamo para dizer para a gente, né, desse público, enfim, o que é que a gente tem à disposição em relação a esses métodos diretos e indiretos que foram anotados aqui, que é o que tem no nosso documento da vigilância. Tainan? Tainan está por aí? Será? Foi, não foi? Bom, então vamos seguir aqui. Vamos seguir. O que a gente vai ter, então, à disposição é a pesquisa do antígeno NS1, os demais também, né? A gente vai utilizar outros meios, mas o LACEN tem feito mais a pesquisa do NS1, e aí precisa ter toda a estratégia de coleta, envio do material para o processamento no LACEN. Isso precisa ser feito num curto espaço de tempo. Aí vamos lá, né? Que é uma coisa que Débora chama muita atenção. Vamos definir caso, né? Isso é importante para a gente saber o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, o que é um caso suspeito de dengue? Um caso suspeito de dengue é um caso que a gente identifica de um indivíduo que resida numa área onde tem casos registrados de dengue ou que teve durante os últimos 14 dias numa área em que reconhecidamente existe a transmissão e a presença do Aedes aegypti. Além disso, deve apresentar alguns sintomas, como febre, entre 2 e 7 dias do início dos sintomas, né? E duas das manifestações seguintes:
náusea ou vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia ou dor orbital, retroorbital, e petequias com a prova do laço positiva, né? Ou leucopenia, se tiver acesso ao exame. Então, isso é um caso suspeito de dengue. Um caso suspeito de dengue com sinais de alarme. Então, só repetir, né? Dor abdominal, vômito, acúmulo de líquido, quer dizer, derrame, presença de líquido no terceiro espaço, hipotensão postural, letargia, irritabilidade, sangramento de mucosa, tudo isso são um caso suspeito de dengue com sinais de alarme, né? Lembrar sempre desses sinais de alarme. A dengue grave, então, vai cursar com choque, com desconforto respiratório, enfim, com tudo que a gente já colocou. Um caso confirmado pelo critério laboratorial, a gente vai ter um NS1 reagente ou isolamento viral positivo. Então, algum exame laboratorial que me diga e me confirme o resultado positivo para a identificação do vírus da dengue. Então, confirma-se laboratorialmente. E na ausência ou na impossibilidade ou na dificuldade de termos a possibilidade de comprovação laboratorial, o que fecha o caso, né? A gente pode confirmar por critério clínico epidemiológico. Lembrando, para a gente não abusar muito do critério clínico epidemiológico, é um critério que a gente utiliza porque a gente não tem acesso ou tem dificuldade ou perdeu a oportunidade de fazer a coleta da amostra. E aí o vínculo clínico epidemiológico, que é uma investigação clínico epidemiológica, se estabelece, a gente pode confirmar por esse critério, né? Lembrando que nas epidemias, né, quando a gente tem uma epidemia com surto epidêmico, a gente pode confirmar mais casos pelo critério, porque aí vão ter muitas pessoas naquele determinado local, num curto período de tempo, entre elas tendo os mesmos sintomas, os mesmos sinais, os mesmos sintomas, e aí a gente pode fazer essa vinculação com menos dificuldade ou com mais tranquilidade quando a gente tem um quadro de acometimento maior de um público. Mas se for uma situação isolada, a gente tem que ter muito cuidado na utilização do critério clínico epidemiológico para a confirmação de um caso de dengue. A gente tem, evidentemente, que tomar cuidado e diante de uma síndrome febril, entender que existem outras arboviroses, né? E aqui também outras condições como malária, como a própria febre tifoide, a gente precisa incluir naquele diagnóstico sindrômico de síndrome febril aguda, né? É também diagnóstico diferencial para as doenças exantemáticas febris, né? Então, como a dengue cursa com um rash, a gente precisa também fazer o diagnóstico diferencial e suspeitar, não fechando os critérios para a dengue, também suspeitar de uma doença exantemática, e a gente vai pensar mais nesses quadros relacionados a crianças, né? Nas doenças exantemáticas próprias do período infantil e em outras doenças menos frequentes se o diagnóstico não chegar. E na síndrome hemorrágica febril, e aí a gente tem outras condições, né? Aqui destacando a febre amarela, a leptospirose e a malária grave. Continuando, né? Diagnóstico diferencial com a síndrome dolorosa abdominal, a gente sabe que tem dor abdominal intensa, e aí essa dor abdominal naquela fase crítica, sinais de alarme, caminhando para o agravamento da situação, pode ser um fator de confundimento com acometimentos abdominais. A síndrome do choque precisa também ser avaliada por outras possibilidades, e se houver irritação meningéia, a gente vai também pensar em meningites virais, bacterianas e encefalites de uma forma geral, na maioria também provocada por infecções virais. A gente vai utilizar esse estadiamento, um estadiamento que a gente já conhece, então deixar aqui bem anotado mesmo, como disse, parte importante desse texto é para a gente consultar posteriormente. No estadiamento clínico, a gente pode classificar em 4 grupos, A, B, C e D. Do grupo A ao grupo D, menos gravidade e maior gravidade, né? Eu já vou passando aqui. E o tratamento baseia-se
com muita força na reposição volêmica adequada, né? Então, dependendo do grupo onde a gente classifica, a gente inicia a reposição volêmica, orienta o paciente ou solicita a transferência para a unidade de pronto atendimento ou urgência e emergência para iniciar o acompanhamento, a realização de exames mais específicos para a gente poder superar essa fase de extravasamento plasmático que é aguda, né, e que leva a pessoa ao óbito entre 12 e 24 horas. Então, basicamente, reposição volêmica e de eletrólitos, se houver hipopotassemia, por exemplo, lógico, a medicação sintomática para algum sintoma específico, como a febre, a dor de cabeça, algum outro sintoma, e a reposição volêmica, então, é o foco principal do manejo clínico de pacientes que evoluem com alguma complicação. Encerramos dengue, né? Tranquilo aí, qualquer coisa, eu botei aqui na tela cheia, qualquer coisa, abram o áudio, solicitem. Carol está monitorando ali, se tiver alguma mãozinha levantada, Carol, me avisa e a gente vai seguindo aqui. Doutor Oswaldo, Tainã. Oi, Tainã. Quer que eu volte lá? É só porque eu não estava, eu tentei falar no computador e não consegui, porque no telefone fica muito pequenininha a imagem. Aí eu entrei agora pelo computador. Eu vou colocar aqui. Eu Se estou tivesse voltando aqui. aquela apresentação lá, aquele outro, acho que seria bem mais fácil assim para entender, né? Eu acho que a gente não consegue carregar ela agora, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso incorporar aquela apresentação nesse documento e aí a gente envia os dois para o grupo. Pode ser? Ah, pode sim, lógico. Eu passei aqui, voltei lá para o diagnóstico laboratorial e aí coloquei, né, no momento que em relação à pesquisa do antígeno NS1, se você quiser enfim, detalhar um pouco mais o que é que tem à disposição, como pode ser feito, como deve ser solicitado, né, na unidade, fique à vontade. Tá, bom dia, sou Tainã, estou como gerente geral do LACEN, sou biomédica de formação. E assim, o que eu vou passar vai ser bem resumido. Tinha um cardzinho, que é isso que nós estamos conversando, eu e o doutor Oswaldo, que está bem explicadinho. Hoje o LACEN disponibiliza tanto dengue ELISA quanto para o Ministério é considerado padrão ouro, que é a PCR. Nós conseguimos fazer o diferencial PCR de dengue, zika e chikungunya. Desde o ano passado nós já estamos com esse diagnóstico aqui no LACEN. Uma das maiores dúvidas que eu entendo, que eu vejo, é referente à coleta. Os três, o material a ser coletado seria soro, os períodos oportunos para eu fazer o NS1, como o doutor Oswaldo bem disse, é dentro do primeiro ao quinto dia, e eu tenho um prazo de 24 horas para eu estar encaminhando essa amostra para o LACEN. Por quê? Porque para o NS1, como eu vou realizar a PCR, eu preciso que essa amostra esteja no LACEN nesse período, porque caso eu não consiga realizar nesse período, eu teria que congelar a amostra para que eu mantenha o vírus, né? A parte de interesse para realização. Então, eu tenho que congelar a amostra menos 70. Então, mas assim, normalmente nós não estamos demorando muito para a realização do exame. Quando chega no LACEN, e no máximo 48 horas nós já estamos liberando o resultado do exame. Então, para dengue, IgM, Zika e chikungunya, eu tenho um período de até 7 dias de armazenamento na unidade, assim, logística, né? Então, eu consigo estar realizando esse exame, consigo estar coletando na unidade, a unidade consegue armazenar só sob refrigeração, né, geladeira, nesse período de 7 dias. O período para se coletar o NS1 do primeiro ao quinto dia e os outros três, a dengue na IgM, que é realizada de forma de ELISA, né, que para a gente a metodologia, a Zika e a chikungunya, é do sexto dia até ali o 15º dia. A dengue IgM, que vai até o 30º dia, a gente consegue dar um diagnóstico de dengue, né, no período IgM.
E seria mais isso. A outra situação, lá também tem os dois bracinhos que eu falo, que são os laboratórios de fronteira, que para o Alto Acre nós temos o LAFRON, que ele realiza tanto o NS1 quanto o IgM, né, a dengue, referente à dengue, o restante eles encaminham para a LACEN. Então, ali, a CIS Brasil, Chapuri, Epitaciolândia, que coletarem essa amostra, eles podem estar encaminhando para o nosso LAFRON de Brasileia e ele vai estar executando o resultado. No Juruá, Feijó, Manuel Urbano, próprio Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, todos eles direcionam para o Laboratório Regional do Juruá, que também realiza dengue, IgM e a parte de NS1. Também é realizado lá no nosso laboratório de apoio não, de referência regional, né? Então, realizou lá o que eles não realizam, eles encaminham para o LACEN, para ser realizado aqui. É praticamente isso a respeito do diagnóstico. Obrigado. De nada. Obrigado, Tainá. Vamos seguir aqui. O áudio está aberto, né, Carol? Vamos agora para as doenças diarreicas agudas. É um universo, é gigante, né? A gente está falando aí de uma constelação de agentes etiológicos, e aí a opção em relação às doenças diarreicas foi utilizar os quadros do documento, né? Então, os quadros estão publicados aqui, porque são muitos agentes etiológicos, vírus, bactérias, protozoários, enfim, muita coisa, e aí a gente vai deixar no quadro, não vamos falar de cada patologia especificamente ou de cada agente etiológico especificamente. Então, no quadro geral, as doenças diarreicas agudas, elas são um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais que caracterizam uma síndrome, né? Uma síndrome que tem a ver com diminuição da consistência das fezes, com aumento do número de evacuações, isso tem a ver com o mínimo de 3 episódios diarreicos em 24 horas. Havendo presença de muco ou sangue, dependendo do agente etiológico, aí a gente já qualifica a diarreia como uma disenteria, né? Uma alteração entérica, né? Disenteria. São autolimitadas em sua maioria e têm duração de até 2 semanas. Mais uma vez, é um quadro clínico potencialmente benigno para a maioria das pessoas, mas que pode evoluir em um determinado momento para desidratação grave. E aí, também, do mesmo jeito da dengue, são mecanismos diferentes, evidentemente, mas a possibilidade de desidratação, de perda de volume é grande, e aí naquele período crítico, se a gente não conseguir intervir ou não intervir corretamente, ou não desconfiar da possibilidade ou retardar o início da terapêutica, a gente pode ter um quadro que pode evoluir para o óbito. Na doença diarreica, o distúrbio hidroeletrolítico ele é muito importante, né? Diferentemente da dengue, que vai ter algum distúrbio hidroeletrolítico, na DDA, o distúrbio hidroeletrolítico ele vai acontecer se houver perda de volume, né? Porque na diarreia, como nos vômitos, né, a gente perde muito eletrólito, e aí é bem possível que a gente precisa também ficar atento à correção de sódio e de potássio. São vários agentes etiológicos, como falei, então, bactérias, toxinas, vírus, parasitos, enfim, o reservatório de cada agente etiológico depende, mas a maioria desses reservatórios eles estão nos próprios humanos, né? No contato com animais em algumas situações, mas com aquela pegada de transmissão fecal-oral, né? Então, contaminação fecal, oral, e aí isso vai se dar através de águas, das águas e dos alimentos, a água que a gente ingere, a água que a gente utiliza no preparo dos alimentos e na higienização também dos alimentos e da própria casa, e alimentos contaminados, né? E da forma direta, que é menos frequente o contato
de pessoa a pessoa. Então, transmissão fecal-oral e o principal reservatório somos nós próprios para a maioria absoluta desses agentes etiológicos, né? Não, mais uma vez, alertar para o quadro agudo dessa condição e para a possibilidade que a gente tem de identificação do foco, né? Então, inicia-se aquele quadro, se a gente tiver mais uma pessoa e mais uma pessoa já caracteriza um surto naquele local, que pode ser institucional, aí a gente está falando de creche, de escolas, de outros locais de convivência comunitária ou de grupamentos familiares. Então, a gente também tem que prestar atenção para essas movimentações, e aí já estamos iniciando o período de escola, essa coisa toda. E um outro fator importante é a higienização dos nossos alimentos, né? Na maioria das vezes, essa contaminação se dá pela ingestão de água contaminada ou de alimentos com a limpeza mal feita ou sem possibilidade de fazer a higienização correta desses alimentos de ingesta, com cuidado para os alimentos de ingesta crus, né? Então, para esses alimentos, se a opção for pela ingesta crua, precisa ter, ou reforçar, né? Precisa ter para todos, mas precisa reforçar e tomar bem mais cuidado com a higienização desses alimentos antes do consumo. Aqui está o quadro, né? As principais bactérias envolvidas nas doenças diarreicas agudas, chamar a atenção aqui para a Escherichia coli, Salmonella e Shigella, menos frequente a cólera, né? O vibrião colérico. Esse quadro fica à disposição, então, o que é que ele tem? O modo de transmissão, as principais fontes, qual o reservatório e o grupo etário de acometimento, se for um grupo etário preferencial. Esse quadro é dos principais vírus que provocam, então, mais uma vez, chamar aqui a atenção para o norovírus e para o grupo dos rotavírus, né? Rotavírus, uma infecção, uma doença diarreica bastante comum, né? Bastante comum em crianças, lembrando da estratégia de vacinação para esse grupo, que diminui muito a possibilidade de agravamento do quadro e diminui muito também a circulação do rotavírus. É importante a gente observar a possibilidade de rotavírus e de norovírus em quadros de acometimento comunitário, né? A gente tem, então, a vacina para o rotavírus, a gente tem um manejo para essas situações de uma forma geral. Com relação a parasita, então, vamos focar aqui na entamoeba histolítica e na giardia lamblia, né? São parasitos importantes, que por desequilíbrio da flora a doença diarreica, né? Lembrar que para esses parasitas a gente pode vir com acompanhamento de sintomas adicionais, como cólica, dor abdominal e presença de muco e sangue nas fezes, né? Então, 2 parasitas importantes para a gente observar. Esses quadros que se sucedem, eles falam de manifestações clínicas, período de incubação e duração dessas doenças diarreicas provocadas, de novo, por aquelas bactérias, vírus e parasitos, né? Então, é um quadro para a gente ler com mais calma posteriormente. Estou apresentando o documento para vocês, a gente vai identificar qual a manifestação clínica, o período de incubação e a duração da doença. Como disse, a opção foi pela publicação do quadro e não ir de doença ou de agente etiológico por agente etiológico, a gente não conseguiria fazer num curto espaço de tempo. Aqui, com relação aos vírus, a mesma coisa, né? Qualificação da diarreia, o tipo de febre, se tem vômito, período de incubação e duração da doença. E aqui em relação às parasitoses. A suscetibilidade é universal também, né? Então, indivíduos de todas as idades são suscetíveis a desenvolver DDAs infecciosas. A gastroenterite
é uma manifestação clínica que vai ser mais prevalente em crianças menores de 5 anos, com recorte importante para crianças abaixo de 2 anos de idade. A doença diarreica tende a ser mais debilitante nessas crianças, então a gente tem que ter muito cuidado com a desidratação, muito cuidado com o distúrbio hidroeletrolítico e uma atenção muito especial com a reposição hidroeletrolítica, né, que pode começar com soro de reidratação oral ou, se houver maior gravidade, a reposição volêmica endovenosa, né? E aí uma percepção rápida da situação, avaliação dessa condição e a utilização da rede de urgência e emergência para dar conta dessa reposição de uma forma mais intensiva. Os recém-nascidos, né, por conta da proteção, se estiverem amamentando, eles tendem a desenvolver, ou no período de amamentação, tendem a desenvolver quadros um pouco mais leves, né? Mas essa imunidade ela se perde com o tempo através da interrupção da vacinação e o reforço com relação à vacinação contra o rotavírus, né? Crianças e idosos imunodeprimidos são mais vulneráveis. A gente sabe que a doença diarreica ela vai também acometer com mais intensidade os dois extremos da vida. Muito cuidado também com idosos que desenvolvem quadros diarreicos. Mais uma vez, a necessidade de observar a reposição hidroeletrolítica de forma oportuna. Seguir aquela regra básica, né? um copo de soro de reidratação oral para cada evacuação líquida, né? Essa regrinha básica que a gente utiliza quando está fazendo a reposição pela via oral. O quadro clínico, então, né? Mais uma vez, lembrando, Débora, o quadro, o que daqui a pouco vai ter a definição de caso, mas reforçando, o quadro clínico é caracterizado pelo aumento do número de evacuações. O que é uma DDA, então? Então, é um quadro caracterizado por aumento do número de evacuações, no mínimo 3 episódios no período de 24 horas, com diminuição da consistência das fezes. 3 episódios ou mais em menos de 24 horas sem essas características, o que é até muito difícil, porque a pessoa evacuar 3 vezes ou mais sem que essas fezes diminuam a sua consistência é um pouco difícil, e com fezes líquidas ou semilíquidas, né? As pessoas também referem que é acompanhada de desconforto abdominal, que é a cólica, né? A cólica abdominal para a eliminação, aumenta o trânsito intestinal, então aumenta também o desconforto abdominal, pode vir com o aumento da produção de gás, vai haver, dependendo do agente etiológico, presença de sangue ou de muco, a febre pode acontecer, não é muito comum, né? A não ser que haja um quadro infeccioso um pouco mais intenso, mas nos primeiros dias ela não é comum. E como tem alteração do trato gastrointestinal, pode vir com náuseas e vômitos também. Se tiver vômito, a gente precisa ficar mais preocupado ainda, né? Porque perde líquido e eletrólito pelo vômito e perde também pela diarreia. Aí é um quadro que a gente precisa ficar mais alerta. O controle do vômito, então, é importante. É autolimitado, de 2 a 14 dias de evolução e pode, lógico, se manifestar desde alterações leves até graves. E aí, mais uma vez, a desidratação e o distúrbio hidroeletrolítico é o que está mais associado, né? Se o quadro permanecer, a gente partir para uma situação de diarreia crônica, né, naquele padrão de classificação, a gente pode ter também desnutrição por má absorção de nutrientes. As complicações são decorrentes da desidratação e desequilíbrio hidroeletrolítico. A necessidade de uso de antibiótico terapia é muito restrita, a gente só vai usar antibiótico terapia quando há sinais de infecção, principalmente bacteriana, e que está assumindo uma alteração, por exemplo, do leucograma, com aumento de leucócitos, desvio à esquerda. Então, para caracterizar uma infecção, né, instalada, aí a gente vai utilizar o recurso da antibiótico terapia. Na maioria absoluta das vezes,
o manejo da desidratação e a reposição hidroeletrolítica é o suficiente para resolver boa parte dessas diarreias, né? Para o diagnóstico clínico, então, história epidemiológica, investigação, né, do quadro, do entorno, dos contatos. Isso ajuda na condição onde o paciente reside, condição sanitária, viagem a lugar endêmico ou presença em um determinado lugar público onde tenha havido a notificação e identificação de um caso anterior. O exame físico, evidentemente, com foco na identificação de sinais e sintomas de desidratação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Laboratorial. Tainan, tu estás por aí? Queres comentar algo sobre diagnóstico laboratorial? O que é que nós temos e podemos fazer em relação a isso? Doutor Oswaldo, assim, hoje, o que o LACEN realiza nas doenças diarreicas? Rotavírus. É praticamente isso. Qual o material a ser coletado? Fezes in natura. Esse material deve ser coletado, enquanto estiver na unidade, deve ser armazenado em geladeira de 2 a 8 graus, e essa amostra deve chegar ao LACEN no máximo em 24 horas. Rotavírus, caso dê negativo, essa amostra é encaminhada para o nosso laboratório de referência, para o IEC. Hoje, esse é o fluxo que nós temos. Referente à gastroenterite, qual a situação? Coprocultura, LACEN, no momento, não está realizando por falta de profissionais, né? Que o setor de microbiologia, que seria para estar realizando, a pessoa que realizava esse exame, ela se aposentou. Então, assim, esse nós não estamos realizando, mas nós já estamos vendo alguma possibilidade para que ele volte a ser realizado no LACEN. Estamos tentando com as equipes para saber o que nós podemos melhorar. Então, são essas duas situações hoje o LACEN. O que o LACEN disponibiliza, né? A Débora apareceu ali, acho que ela vai falar algo. Realmente, vocês estão me ouvindo? Sim. Na verdade, eu apareci porque eu queria ouvir realmente essa parte do LACEN, que hoje a gente já vem trabalhando. Quando percebemos o aumento de casos e tivemos, antes mesmo de conversar com o Telesaúde, doutor Oswaldo, nós íamos fazer esse movimento nas unidades, né? E aí foi quando surgiu a ideia de contactarmos o Telesaúde, que vocês conseguem movimentar todas as unidades do Estado por ser virtual. E aí nós fizemos essa mesma pergunta para a Tainá, o que nós temos hoje para oferecer, né? Então, assim, nós temos rotavírus, como a Tainá falou, estamos com essa fragilidade na questão da coprocultura, né? Mas nós já estamos trabalhando também em cima disso. Há de se lembrar também que, como eu falei na outra participação, vivemos ainda um período pandêmico, então nós tivemos muitos problemas tanto com medicamentos quanto insumos por conta dessa distribuição que a maior parte vem da China e da Índia, né, que são dois países que estão muito acometidos ainda, né, muito mais até do que o Brasil, com o Covid. Então, isso acaba dificultando muito, muito a nossa aquisição de medicamento e de insumos. Mas nós temos trabalhado, assim, todos os dias, né, Tainan, para ver como que a gente vai conseguir resolver essa problemática, né? É um problema também que os municípios estão enfrentando, porque alguns municípios fazem essa coleta, mas, infelizmente, alguns municípios também não estão conseguindo insumos para realizar essa investigação, né, de rotavírus, mandam para a gente, mas outras análises eles estão tentando também, não estão conseguindo por conta da falta de insumos, e nós estamos, assim, unindo esforços dentro do Estado para tentar suprir essas necessidades em nível estadual
e também poder oferecer para os municípios que estão com essa dificuldade de ofertar também esses exames, essas coletas. Mas, mesmo assim, a gente pede que continue solicitando. A gente só tem como ter uma noção do que vamos precisar à medida que essa demanda ela começa a aparecer. Então, hoje nós não temos essa demanda, nós não temos essa solicitação que nós precisamos. Então, nós precisamos que tenha, para que a gente também tenha uma noção do que a gente precisa para ofertar numa situação de surto, que hoje é o que a gente vive, que é uma situação de surto. Eu não posso dizer que é de DDA, a gente também não pode dizer que é de dengue, não pode dizer que é de doenças respiratórias, mas que a gente vive uma situação de surto de uma virose com causa desconhecida, né? Então, esse apelo de solicitar, mesmo estando com essa fragilidade no diagnóstico, nós pedimos, continue solicitando, até para que a gente tenha uma noção do que nós precisamos ter em estoque para ofertar numa situação que possa se repetir, ou mesmo a nossa situação de rotina. Hoje nós não temos digamos assim, Tainá pode me corrigir se eu estiver errada, mas nós não temos uma estimativa real, se você for olhar assim, do que tem notificado com o que tem de solicitação de exame, correto, Tainá? Me corrija se eu estiver errada. Correto, não, está certíssimo. Então, nós temos uma grande demanda de notificação, mas nós não temos, digamos assim, eu estou sendo bem superficial. Se você for comparar a solicitação de coleta com o que nós temos de notificação, não chega a 20%. Então, assim, quando você olha, se eu tenho 100 notificações de DDA e eu não tenho 20 solicitações de coleta, até para que o LACEN ou outros laboratórios municipais, né, que os municípios têm também fazem nos seus municípios, até para que eles possam fazer essa previsão como rotina, fica muito, muito abaixo do que a gente está notificando. Então, mesmo nesse momento, a gente passando por essa fragilidade, a gente pede que solicitem, faça essa solicitação de coleta, até para que a gente comece a ter uma ideia do que é rotina, para que seja solicitada a rotina, né? A gente consiga estabilizar essa questão do que podemos oferecer e também o que podemos oferecer numa situação de aumento de casos, que é o que está acontecendo nesse momento. E assim, só complementando o que a Débora falou, são duas pontas. Eu preciso de uma anamnese médica, né, que é o médico que vai dar o start desse pedido inicial, para que LACEN, que está na outra ponta, no diagnóstico, consiga ter uma ideia do que está acontecendo. Às vezes, é igual o que a Débora questionou na vídeo passada, assim, o que é que está circulando, o que é que está. LACEN, por mais que receba os pedidos para processamento, eu não tenho como pegar uma amostra de um paciente e começar a testar, até porque, como nós estamos numa outra ponta, nós não temos o acesso ao paciente, né? Nós não temos o contato, né? Nem o acesso, mas não temos o contato com o paciente. Então, nós só conseguimos realizar o diagnóstico de pedidos que forem feitos. Quando conseguem chegar aqui para a gente consegue realizar alguns agravos, a gente consegue encaminhar para laboratórios de referência, às vezes LACEN não faz, mas nós temos Fiocruz, nós temos IEC, temos os outros LACENs, que também é uma rede muito boa, que às vezes a gente não realiza aqui. Mas o LACEN Goiás realiza, o LACEN Rio de Janeiro realiza. Então, assim, quando o pedido não chega, LACEN não consegue montar o fluxo, né, do que realmente está solicitando, para que a gente consiga fechar o que está circulando, o que realmente está acontecendo. Inclusive, no surto de 2021, nós estávamos fazendo, pode me corrigir também, Tainá, porque já 2 Covid e já deixou minha cabeça também um pouquinho lenta. Mas em 2021, os diagnósticos de norovírus, eles foram para laboratório de referência, né? Então, é isso, como o Tainá falou.
mesmo que nós não tenhamos para ofertar, que saia agora do LACEN o resultado no mesmo dia, 48 horas ou em uma semana, mas é uma rede. Nós trabalhamos com uma rede e essa rede ela dá assistência tanto dentro dos LACENs, o mais próximo que tiver, a gente pode estar solicitando esse apoio, como os laboratórios de referência, né, que foi o que aconteceu em 2021. Tivemos poucas coletas, dessas poucas coletas tivemos poucos resultados que foram positivos para rotavírus, né, de adultos, é bom deixar também registrado que em 2021 os resultados que nós tivemos para rotavírus, doutor, foi em adultos, não foi em crianças, né? E nós tivemos resultados positivos para norovírus também, né? Então, entender que se nesse momento o município, eu vi aqui nos nossos usuários, tem bastante representação dos nossos municípios aqui. Se o município não está conseguindo ofertar por falta de insumo, né? Se o Estado não está conseguindo ofertar por falta de insumo, mas nós temos a quem recorrer também dentro da nossa rede de laboratórios, como também junto ao Ministério da Saúde. Mas é como o Tainan falou, a gente não tem como acionar, não tem como pedir, não tem como encaminhar se essa demanda ela não chegar para a gente. Perfeito, ótimo. Vamos seguir aqui. Eu estou com a tela cheia, então, de fato, não estou vendo as manifestações. Por favor, me avisem aqui. Laboratorial passamos. Aqui sobre a avaliação do estado de hidratação, né? Então fica esse quadro também como quadro orientativo de como a gente avalia o estado de hidratação e o que a gente pode fazer, e aí utilizando aquela classificação de plano A, B e C. Isso também é bem tranquilo de fazer, inclusive em unidades básicas de saúde até o plano B, né? O plano C não, o plano C a gente vai precisar de uma unidade de pronto atendimento ou do apoio da urgência e emergência. Mas o plano A e o início do plano B a gente consegue executar nas nossas unidades. No caso do B, iniciar a execução e, se for necessário, referenciar a uma unidade de pronto atendimento. Então, conceito de caso. Vamos lá, Débora. Conceito de caso. O que é um caso de diarreia, doença diarreica aguda? É uma pessoa que apresente aumento do número de evacuações de 3, no mínimo 3, no período, estou repetindo isso pela terceira vez, com diminuição da consistência das fezes, geralmente líquidas ou semilíquidas, com duração de até 14 dias. Esse é o conceito de caso, né? Vou enquadrar numa DDA um caso que tenha essas características. Um caso novo, né, quer dizer, de recontaminação, se for o caso, ele vai acontecer após o período de 48 horas da normalização da função intestinal. Período anterior não é novo, é o caso antigo, é o mesmo caso, ok? E o conceito de surto. Aí a gente está falando da ocorrência de 2 ou mais casos de doença diarreica relacionados entre si. Convivência domiciliar, frequenta a mesma creche, a mesma escola, o mesmo espaço comunitário. Então, precisa ter conexão entre esses casos e precisa ser, logicamente, 2 ou mais casos para a gente identificar um surto, né? E a partir dessa identificação, é claro que mobiliza-se um recurso dentro da vigilância epidemiológica e demanda-se ações para bloquear, evidentemente, aquela situação, né? Lembrar dos surtos que a gente já teve aqui, Débora lembrou muito bem, que começam com a identificação do local, né, do evento e do local, e aí as medidas sanitárias são tomadas e evita-se que aquela comunidade seja acometida da doença ou de um maior risco de contraí-la. Terceira parte, né, a gente está com tempo bom, são 11h06, eu termino aí por volta de 11h30.
Aí a gente vai para a terceira parte, que são as doenças, as infecções respiratórias agudas, e aí vamos focar em dois grupos, né? Na verdade, acaba sendo um grupo só, porque vai atender pela ISRAG no final, que é a do vírus da influenza e do coronavírus, do SARS-CoV-2, que é a Covid-19 que a gente conhece. Começando pela influenza, é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, né? Com elevada transmissão entre as pessoas e com distribuição global, né? A influenza, geralmente, a gente consegue identificar a sazonalidade, isso é uma coisa importante, né? Identificar a sazonalidade, e a gente pode antecipar esse risco através das estratégias de vacinação. Agora, em abril, inicia-se um novo ciclo de vacinação antes da Covid, em abril inicia-se o da influenza, então já abro essa parte falando da importância de mobilizarmos todo o grupo de pessoas que estarão nos grupos de risco e prioritários para a vacina, para a utilização da vacina contra a influenza, para que a gente possa, ali no mês, deve ser no mês de abril, para que a gente possa fazer uma grande mobilização e imunizar essas pessoas. Essa imunização, a gente sabe que diminui o risco de desenvolvimento de quadros graves da doença respiratória, principalmente em crianças e em idosos, né? Idosos com comorbidades, então, são o grupo em que a gente tem que ter mais cuidado e tem que estar mais alerta. Essa mesma regra acaba valendo também para a COVID, né? Então, é uma doença autolimitada, pode se apresentar de forma grave, evidentemente, e a gente também utiliza o termo gripe, né? Síndrome gripal, para caracterizar a infecção pelo vírus da influenza. O agente etiológico, o vírus da influenza, ele tem 3 subtipos, né, que são distintos antigenicamente, então o A, B e o C. O vírus A, ele é o vírus dos 3 grupos, é o vírus que é mais suscetível a variações antigênicas, então ele está sofrendo mutação o tempo inteiro, né, na sua estrutura genômica, e é o que vai contribuir para o surgimento de subtipos, né, e para também o surgimento de surtos epidêmicos e epidemias de influenza, porque o vírus se modificou e aí ele acomete novamente os suscetíveis. Então, o vírus o tipo A, os seus subtipos estão mais relacionados às epidemias por influenza. O vírus ele é menos mutagênico e pode estar associado a epidemias um pouco mais localizadas. E o vírus C, ele é estável, né? Então vai provocar uma doença subclínica, ocasiona eventualmente epidemias, mas é um vírus que tem menos interesse de saúde pública. Nosso foco principal mesmo no subtipo A, na influenza A. Os reservatórios, né, o principal deles é o homem, mas a gente encontra vírus da influenza em outros animais, suínos, equinos, aves, né, e eventualmente esses vírus que são de circulação preferencial nesses outros animais, eles podem mutar ou se tornar viáveis para a infecção humana, como foi o caso da Covid, por exemplo. Então, isso é possível, não é comum, mas é possível, e dentro dessa possibilidade também tem a capacidade de gerar surtos epidêmicos e epidemias. O modo de transmissão, aí sim, dentro da mesma espécie, né? E a transmissão é direta, pelo contato entre as pessoas, e esse contato se dá através de gotículas que são expelidas pelo aparelho respiratório, né? Então, precisa desse contato próximo, evidentemente, e isso acontece quando a gente fala, espirra, tosse, e a pessoa acaba, né, sendo inoculada pela via respiratória.
Também tem evidência de transmissão por modo indireto, através de secreções, mas não é uma coisa muito evidenciada. Depende da carga viral, né? Pessoas com carga viral maior têm uma possibilidade maior de transmitir para outras pessoas. E aqui outras formas de transmissão através do trato, mas também formas mais incertas e também de menor importância epidemiológica. Período de incubação de 1 a 4 dias, então, de novo, uma doença aguda, estamos falando de 3 grupos de patologias agudas, um período de incubação extremamente curto, né, de 1 a 4 dias, a partir do contato, e os indivíduos transmitem o vírus já entre 24 a 48 horas antes do início do sintoma. Então, a viremia já está presente com o paciente assintomático, que dificulta muito, né? Além de ser uma transmissão extremamente eficiente, né, pela via respiratória, então com potencial de infectar grupos populacionais inteiros, no período de incubação já tem transmissão e aí a gente pode ter aquela transmissão do paciente clinicamente, lógico, não tem sintoma ainda, mas assintomático também em pródromos, né? Isso acontece e declina por volta do 5º dia, né? Então a gente tem 2 dias antes do início dos sintomas e até o 5º dia é possível normalmente transmitir. Tem pessoas que acabam mantendo uma viremia por algum tempo, mas viremias baixas com potencial de transmissão, mas não é uma situação muito comum. Crianças, comparando com adultos, excretam o vírus mais precocemente, com a carga viral maior e por um período também maior. O que não significa dizer que a doença é mais grave em crianças. Geralmente, crianças desenvolvem quadros menos graves da influenza e da Covid também. Então, é uma doença identificada como uma infecção viral sazonal, né, que inicia abruptamente com sinais e sintomas de síndrome gripal, febre, tosse seca, dor na garganta, dor muscular, cefaleia, prostração, com resolução espontânea em 7 dias, né? Aí um período médio de 7 dias. Crianças com menos de 2 anos de idade, é importante considerar também na avaliação da síndrome gripal a febre de início súbito, sintomas respiratórios da árvore respiratória superior, né? E se não houver outro diagnóstico específico, não se apresenta com tanta riqueza de sinais e sintomas como os adultos. Alguns casos podem evoluir para complicação, principalmente pacientes, como falei, com patologias crônicas prévias, se essas patologias estiverem relacionadas ao sistema respiratório. Então, pacientes com DPOC, tabagismo de longa data, com quadros de restrição pulmonar, esses pacientes tendem a ter quadros um pouco mais graves e com a possibilidade de pneumonia bacteriana posterior à infecção pelo vírus, né? Considerar também sinusite, otite e a piora da própria doença crônica. Diabetes, por exemplo, quando a gente tem qualquer estresse infeccioso, a gente tem um descontrole do perfil glicêmico, né? Geralmente com hiperglicemia. Pacientes com complicação, então, as pneumonias, enfim, é o que mais ocupa leitos hospitalares nesse período. Então, a gente tem que considerar isso. E, mais uma vez, o reforço da vacinação para os grupos prioritários, porque isso é o que evita essas internações hospitalares que acabam ocupando muitos leitos de urgência e emergência no país. O diagnóstico clínico da doença é a caracterização da síndrome gripal, né? E depende também da relação clínico-epidemiológica, do contato com a pessoa doente, ou no local de trabalho, ou no local de convívio social. Diagnóstico laboratorial, vamos lá. Que laboratório de novo, vocês veem que eu estou com essa participação especial da Débora e da Tainã. Estão por aí? Vamos falar de coleta. Se vocês quiserem, já pode falar, porque vai ter a da Covid também. Então, fiquem à vontade. Oi,
Tá dando para me escutar? Tá sim. Queres falar primeiro, Débora, e depois eu falo? Essa parte de influenza é com a Nube. A Nube Nube. é expertise de influenza, doenças respiratórias. Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim, Sim, tá Anube, ótimo. sim. Eu vou deixar a câmera desligada porque a minha internet não favorece. Tudo bem? Tudo É, bem, tudo bem. então, dando, dando um adendo no que o doutor Oswaldo acabou de falar, nós temos vários vírus respiratórios identificados, além da influenza, né? E um deles é o VSR, que é um dos vírus que mais acomete as crianças. Inclusive, tivemos casos de óbitos ano passado, e que algumas dessas crianças não foram testadas, e é assim que eu quero começar a minha fala. Quando nós falávamos de coleta, nós falamos sobre o PCR, que é o padrão ouro, falamos de pacientes que estão com SRAG internados e que estão com infecções agudas, né? Nós temos vírus respiratórios que causam infecções agudas e nós precisamos dar ênfase a esse primeiro momento em relação às coletas. E aí nós chegamos naquele ponto em que os colegas dos núcleos dizem, nós não temos solicitação de médicos para fazer essa coleta. E aí nós conseguimos, conversando com o LACEN, nós conseguimos fechar um fluxo de que um paciente com uma SRAG, que está dentro do padrão desse momento de agudo, né, onde ele está entre o primeiro e o sétimo, até o 8º dia, poderia fazer a coleta e encaminhar para o LACEN, né? Mas depois que aconteceram todas essas coisas, a gente conseguiu fechar isso. Mas ainda temos alguns problemas com algumas unidades em relação aos laboratórios, às coletas, né? Alguns laboratórios, como a Carmelinda falou na fala dela, nós toda vez que vamos a uma assessoria técnica, nós vamos com a Carmelinda, nós conversamos com a direção, nós conversamos com a direção clínica e a direção geral, e também com a gerência de laboratório, para deixar essa situação do fluxo bem amarrado. Mas ainda temos esse problema de coleta. Então, o que acontece nessa questão do diagnóstico, que eu vejo como o maior entrave para nós hoje, enquanto vigilância? A vigilância das síndrome gripais e SRAGs, elas são uma vigilância em que nós precisamos detectar vírus circulando para que no ano seguinte nós podemos ter, além da certeza dos vírus que circularam, a gente também ter essa potência de vacina para cobrir a população, né? Porque é mediante os agentes, os vírus que são identificados no ano, que são trabalhados e padronizados a vacina do ano seguinte. E nós temos um déficit muito grande de notificação de SRAG, as síndrome gripais, voltando à síndrome gripal até chegar na SRAG, como eu falei anteriormente, são 3 unidades sentinelas que fazem essa vigilância. E dentro dessas unidades sentinela, elas tinham um padrão até o ano passado, que era o indicador de 5 amostras semanais, né? 5 amostras semanais de pacientes elegíveis aleatoriamente com critérios de síndrome gripal. Quase nenhuma dessas 3 unidades sentinela conseguiam alcançar esse indicador, com exceção da UPA do 2º distrito, que às vezes em uma semana conseguia, na outra se aproximava, mas não conseguiam fechar essa coleta de 5 amostras semanais. E para nossa novidade, nessa última reunião nacional, o Ministério da Saúde padronizou agora para 20 amostras semanais, justamente por conta dessa questão também do Covid, né, do SARS-CoV, que além do SARS-CoV-2 que nós temos outros coronavírus, que também a gente, quando faz a leitura do painel viral, a Tainá está aí para confirmar, nós temos também a presença de pelo menos mais 2 coronavírus circulando no estado, né? Então, esse fluxo ficou definido, então, com o LACEN fechado,
é feito o painel viral aqui, aquela subtipagem da influenza que não é feita aqui, é enviado, né, para o laboratório de referência, mas nós conseguimos ter essa cobertura laboratorial. Porém, quando nós conversamos com a equipe, nós informamos que essa vigilância é para para colocar a grosso modo, é uma vigilância de estudo, né, para que nós tenhamos uma resposta lá na frente. O que nós conseguimos perceber é que muitos dos colegas não conseguem compreender essa importância. Então, a minha fala aqui hoje é nesse sentido de alertar nossos colegas de vigilância epidemiológica, nossos mais que importantes parceiros médicos e enfermeiros, que entendam a importância dessas coletas, esse diagnóstico. Desculpa, esse diagnóstico ser feito pelo PCR e não não por antígeno, não por teste rápido somente, né? O que vem acontecendo ultimamente? Desde que o Ministério da Saúde implementou os testes rápidos, os antígenos, muitas unidades deixaram de fazer coleta de PCR para fazer somente o teste antígeno. E nós queremos reafirmar aqui hoje que é necessário que para painel viral, para COVID, a gente faça o PCR, a gente continue fazendo essa coleta, para que a gente tenha esse resultado mais preciso. Até porque o coronavírus hoje também, nós temos a linhagem dele, e é preciso ser feito também, né, essa subtipagem dos outros vírus e a linhagem do coronavírus. Eu acho que, eu não sei se contemplou o que o senhor estava esperando, mas é nesse sentido que eu queria, eu acho que a Tainá pode complementar a minha fala, ou corrigir alguma coisa que eu tenha falado que não que não está de acordo, mas é nesse sentido que eu queria deixar para os nossos colegas dos núcleos de vigilância, para os nossos colegas de enfermeira da assistência e para os nossos mais que importantes profissionais médicos. Tá bom? Obrigada. Oi, bom dia. Só complementar, justamente uma das coisas que, assim, hoje LACEN, o que LACEN já consegue disponibilizar de diagnóstico? Nós realizamos a PCR, que é o que, para a maioria do diagnóstico, é o que é considerado padrão ouro, né? Então, o que a gente bate tanto? Hoje, o LACEN consegue realizar PCR de COVID e vírus respiratório. O que antigamente acontecia, vírus respiratório era encaminhado, Israel suspeita para LACEN encaminhava para o laboratório de referência e demorava de 20 a 30 dias para se ter o resultado. Então, muitos médicos alegavam que não iam solicitar pela demora do diagnóstico. E eu não acho errado, né? Quanto LACEN. Mas hoje, isso praticamente em 48 horas eu estou liberando o resultado. Muitas vezes, no dia que chega suspeita de vírus respiratório para LACEN, eu consigo liberar o resultado, porque eu dependo muito do horário que essa amostra chega ao LACEN. Vírus respiratório, eu consigo já dar um diagnóstico de se tem flu A, flu B ou SRV, que é o que a Nube falou, e o resultado do COVID. Essas amostras que ela falou, em que o Ministério aumentou para 20 amostras, o que acontece? Todas elas, que, quando chegam ao LACEN, antes de realizar o vírus respiratório, nós realizamos obrigatoriamente a COVID. Porque se der COVID positivo, eu já consigo fechar o diagnóstico ali. Se der COVID negativo, aí a gente segue o fluxo. Realiza o painel viral para eu saber vírus respiratório, qual o tipo, flu A, flu B, ou SRV, flu A positivo. Então, essa amostra de flu A positivo eu encaminho para o IEC, que a gente sabe que tem mais de 15 subtipos, e o IEC consegue me identificar qual o subtipo que está circulando no estado. Mas o LACEN, em 48 horas, ele consegue te dar o diagnóstico se o paciente está com flu A ou flu B. E um outro ponto que está, assim, muito ruim não é ruim, é assim, a gente tenta entrar num acordo, a Covid, porque desde que foi instituído o antígeno como um diagnóstico que a maioria das unidades utilizam,
É lógico, eu estou com suspeita de Covid, eu quero meu resultado em 5 minutos. E o teste rápido de antígeno, ele consegue nos apresentar isso. Se for coletado até o quinto dia, sexto dia, dependendo do kit ali, eu consigo ter um resultado ok, com 95% de sensibilidade. A maioria dos kits são muito bons de teste rápido. Só que eu continuo com um teste rápido. Então, o que acontece quando eu realizo um teste rápido? Algumas unidades acabam que nem notificando, então entra o problema das subnotificações. Então, a gente acaba tendo uma visão errônea que, não, a Covid está reduzindo, não, eu não estou tendo casos de Covid no estado, não está circulando, sendo que, na verdade, isso está ocorrendo por causa de subnotificações, né? E assim, eu realizando o teste rápido do paciente positivo, ele já se isola, começa um tratamento, só que assim, eu não consigo saber o tipo, se é a Ômicron, se é a B56, se é qual o tipo, o subtipo da Covid que está circulando no nosso estado. Hoje, LACEN realiza sequenciamento para COVID. Então, qual o critério para que eu realize o sequenciamento? Que a amostra chegue ao LACEN para realização de PCR. Então, o paciente coleta a amostra é encaminhada para o LACEN, eu realizo o exame, a PCR dá positivo, eu consigo dar essa resposta para a vigilância, né? Porque é referente ao subtipo, é de interesse maior de vigilância para o diagnóstico, para tratamento. Eu acho o doutor Oswaldo 1000 vezes melhor do que eu vai conseguir falar que não, acho que para tratamento não influencia tanto, né, doutor Oswaldo? Agora, para a vigilância, é extremamente importante para que a gente consiga saber o que está circulando no nosso estado, né? E é praticamente isso, assim, reforçar a solicitação do RT-PCR, e principalmente uma outra coisa que nós estávamos tentando conversar com os laboratórios era, não, fiz um teste rápido da Tainan, deu positivo. Tainan, deixa eu coletar o teu PCR, já que o teu teste rápido deu positivo, para eu encaminhar essa amostra para a LACEN, para que eu consiga ter um diagnóstico, né? Porque às vezes faz ali, negativo, não, vai e libera o paciente, mas as positivas, que se tente fazer, tenha uma conversa com o paciente para que a gente consiga ter essas amostras positivas vindo para a LACEN, para que a gente consiga dar um resultado, não, dar como é que eu posso falar, assim, trabalhar com a vigilância referente ao que nós temos circulante no nosso estado. Seria isso. Obrigado. Anubi, Tainan, é exatamente isso, né? A gente precisa, na assistência, compreender que o que não serve é o que Tainan disse. Se não serve para a clínica, para o manejo da clínica, não serve para mais nada. É exatamente o contrário. Esse comportamento ainda é muito comum, né, entre os médicos, entre o pessoal da assistência, de que para que eu vou pedir determinado exame se ele não vai me ajudar, me orientar na terapêutica? Mas é exatamente isso, né? Não ajuda no manejo clínico, porque o manejo clínico vai ser semelhante para qualquer condição dentro daquela síndrome, no final das contas, está falando de SRAG, por exemplo, mas tem uma função de documentação para epidemiologia e para tomada de decisão dentro da política pública e para antecipação, como você disse, no caso do vírus da influenza, que protege não só, não vai proteger o indivíduo naquele momento, porque aquele diagnóstico de fato não vai servir para o manejo clínico, mas antecipa uma série de situações, antecipa tomadas de medida de saúde pública. Então, a gente tem que entender que não é porque não vai ajudar na clínica que não tem importância do ponto de vista epidemiológico, né? Então, a clínica e a epidemiologia têm que andar juntas também nesse caso, e a gente precisa compreender isso. E aí, do ponto de vista da assistência, nós precisamos conhecer os fluxos de investigação da vigilância, né? Não tem como não
conhecer e não reconhecer isso. Isso tem a ver com notificação, tem a ver com a orientação da coleta e da realização do exame laboratorial indicado. E eu acho que a gente perde essa oportunidade também na assistência. Eu acho que a gente perde até mais na assistência ou na ausência dessa sensibilidade das pessoas que estão na assistência com a necessidade da coleta, notificação, enfim, do que está acontecendo. Isso é uma obrigação, inclusive, né? Não vamos nem falar de algo que é facultado, não, é uma obrigação. É uma obrigação do médico, do enfermeiro, da equipe de saúde que está oferecendo assistência de notificar e de encaminhar adequadamente um caso suspeito de uma doença de notificação compulsória. Não é assim? Isso é nossa obrigação também, não estamos fazendo um favor para a vigilância e não estamos fazendo nada que esteja fora do nosso escopo de atuação profissional. Acho que isso precisa ficar cada vez mais claro na rotina das unidades assistenciais, né? E aí, claro, para os trabalhadores e claro para a gestão, que precisa também cobrar dos trabalhadores a execução dessas tarefas. O diagnóstico diferencial vai ser com todos os demais vírus respiratórios, então por isso que é importante exatamente o que a Nube e Tainan falaram, né? O painel viral, por exemplo, vai identificar qual é o vírus que está circulando ou que está acometendo. E aí a Nube falou do vírus respiratório, tem os adenovírus, tem os rinovírus, né? Para influenza, o próprio coronavírus. Então, se deu negativo para COVID no teste rápido e eu tenho um quadro viral agudo, respiratório agudo, melhor dizendo, eu preciso fazer o PCR para poder saber que vírus é esse. Se não vai servir para o manejo do meu problema, vai servir para a vigilância saber o que está circulando, né? Então, importante demais isso que as meninas falaram. Tratamento específico, no caso da influenza, a gente vai ter o antiviral só, né? Então, basicamente, o que a gente vai ter acesso ao Celtamivir, aqui está um quadro, resumo da terapêutica. O restante do tratamento são medidas de suporte e utilização de medicação sintomática. Aí para a COVID, o vírus, a doença e o vírus que a gente mais estudou e mais sabe, né, nesses últimos tempos, vou passar muito rapidamente por ele, e tem esse alerta final em relação ao vírus sincicial respiratório, que foi o que a Nube falou. Uma infecção aguda, então, entra no quadro de identificação de síndrome gripal e de SRAG, né? O agente etiológico é o SARS-CoV-2, um vírus mutado e que provocou tudo isso que a gente viveu e essa tragédia sanitária e humanitária que a gente viveu e ainda vive, né, em menor intensidade, mas a pandemia não foi declarada extinta ainda. Então a gente vive ainda com a necessidade de ter a Covid-19 como diagnóstico diferencial importante, né, no caso de IRA, fazer os testes necessários e o manejo também adequado. Entra hoje, como a Nube falou, no mesmo roteiro de investigação e notificação da IRA, né? E aí também do SRAG como uma possibilidade a Covid-19. Reservatório, aqui vai mesmo para a gente ler depois, né? Só para a gente ter isso como informação, é um vírus, é um coronavírus, enfim, está aqui também, já provocou outros, né? Só lembrando que houveram outras ocorrências, né? Antes dessa. O reservatório, além de animais, nós próprios somos agora o reservatório de transmissão para os demais membros. O modo de transmissão também é o mesmo, um vírus respiratório altamente contagioso e transmitido através do contato próximo entre as pessoas pela via respiratória. A suscetibilidade é geral, todo mundo é suscetível ao novo coronavírus, e a imunidade a gente ainda não tem muito clareza se é uma imunidade um pouco mais permanente ou se a gente precisa ficar reforçando essa imunidade, relembrando o organismo a cada período. Isso está inclusive em avaliação, né?
se a vacinação contra a Covid-19 vai ser uma vacinação ofertada de tempos em tempos, ou se ela vai ficar restrita a grupos de maior risco. Enfim, essa discussão ainda está acontecendo, né? O que a gente tem de concreto é que a partir do final desse mês agora, começo do mês de março, começa mais uma campanha de vacinação contra a Covid voltada para grupos prioritários, e aí já com a vacina bivalente, né? Acabou de chegar aqui no Acre 30, 40 mil doses da bivalente, e essa etapa agora, do final do mês, vai ser feita com a vacina bivalente já. Então, é importante, né, para os núcleos de vigilância e para a própria assistência ficarem atentos aos grupos que estão sendo colocados como grupos prioritários, para a gente também fazer uma campanha de vacinação intensa e cobrir e proteger esses grupos. As manifestações clínicas também começam da mesma forma, né? Lembrando de alguns sintomas que acabam sendo específicos, como anosmia, a diminuição do paladar, que é uma consequência também da dificuldade de sentir o odor, né? A anosmia ou hiposmia. Uma dor de garganta, que é uma dor muito diferente das dores de garganta, pelo menos que eu já senti em toda a minha vida. É uma dor diferente, não tem jeito, que é também muito característica, e o quadro respiratório, né? O quadro respiratório agudo, que tem potencial de gravidade e de criticidade que nós também já conhecemos. A gente então vai identificar e classificar dentro desses grupos o que é um caso assintomático, né? Então tem um teste laboratorial positivo, mas tem ausência de sinais e sintomas. Geralmente é aquela pessoa que teve contato com alguém que teve Covid, e aí faz o teste, dá positivo, geralmente é o que Tainan disse, é um teste rápido, faz o teste, dá positivo, mas ele não tem nenhum sinal, nem sintoma. Então é um caso assintomático. O caso leve, então, vai caracterizar por esses sintomas que eu já comentei: tosse, dor de garganta, a coriza é menos frequente, mais frequente até no início, mas depois desaparece. Anosmia, pode cursar também com diarreia, dor abdominal, mas também são sintomas menos frequentes. A febre persistente, lembrar, né, que a febre persistente e a dor abdominal inicialmente são sinais clínicos de que a gente precisa ficar mais atento. Mialgia, enfim, sintomas gerais, cefaleia. O caso moderado incorpora todos esses sintomas e a gente começa a ter um quadro de tosse persistente e febre persistente diária, né? Até os sinais de progressão da doença, incluindo a hiporexia com a diminuição da saturação de oxigênio. O caso grave, então, vai se enquadrar na síndrome respiratória aguda grave. Ele cursa com desconforto respiratório, com baixa da saturação de O2, né? E aí vem os sinais e sintomas de baixa perfusão periférica, né? E aí a gente avalia isso como um sinal já de gravidade. E no caso crítico, né, um caso identificado como crítico, a gente já tem manifestações sistêmicas, né? Sepsemia, o próprio choque séptico, desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória, e vai para aquela sequência de disfunção de múltiplos órgãos, agravamento do quadro de pneumonia, e aí a necessidade de suporte respiratório, geralmente em unidades de terapia intensiva. As complicações, a gente vem também se debruçando sobre isso, né? Aproximadamente 15% das pessoas que tiveram Covid desenvolvem sintomas graves e vão requerer suporte de oxigenoterapia. Esse é um período crítico da doença. Não havendo esse suporte, a possibilidade de receber é como a reidratação rápida nos casos de dengue, né? É a mesma coisa. Se não houver naquele momento em que o paciente começa a piorar, a gente pode ter o agravamento da doença. Isso vai acontecer em torno de 5% da população.
E essas complicações podem incluir a falência respiratória e o que eu disse, né, o quadro grave da doença que necessita de suporte de unidade de terapia intensiva. Nesse período pode também associar manifestações, podem estar presentes manifestações neurológicas e de confusão mental, né, delírio, a encefalopatia também provocada pelo quadro da infecção e por outras alterações orgânicas e fazem parte também desse quadro de agravamento. Continuando as manifestações, né, as pessoas que precisam de suporte ventilatório geralmente apresentam um quadro de comorbidade prévia, então, mais uma vez, ficar atento às pessoas que têm doenças prévias, e aí diabetes, hipertensão, obesidade, DPOC, esses acometimentos prévios tendem a agravar o manejo do quadro. Ok, continua-se, né, com inflamação multissistêmica, isso é um quadro muito bem descrito, e a chamada long COVID, né, a COVID de longa duração, ou as manifestações que vão surgir ao longo da vida. Isso também não está muito bem definido, mas a gente sabe que um grupo razoável de pessoas, em torno de 25% a 30% das pessoas que tiveram COVID, não necessariamente COVID grave, né? Pensar que está associado a um quadro grave da doença, mas não necessariamente. Pessoas que tiveram COVID podem apresentar quadros quadros neurológicos, quadros respiratórios sustentados, que é a COVID de longa duração ou a sequela da própria doença. Isso é importante também para a gente ficar atento. O diagnóstico clínico é feito, já falei sobre esses parâmetros clínicos, para não repetir, né? A gente precisa utilizar o mesmo grupo de sinais e sintomas da síndrome gripal inicialmente, né? E aí evoluir para a incorporação de outros sinais e sintomas que também já foram ditos, e o diagnóstico diferencial com essa quantidade de vírus que também já comentei, fica o registro. Diagnóstico laboratorial, Tainan e Anubi, querendo complementar algo especificamente em relação à COVID, acho que vocês já falaram, adiantaram isso. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Não, doutor Oswaldo, acho que foi dito tudo mais referente à coleta, né, que deve se utilizar o suave de rayon, colocar em tubo falco, referente ao meio de transporte, a coleta de preferência entre o segundo e o sétimo dia de sintoma ali, observar bem esse períodozinho de sintomas, né, depois do início, como o senhor pontuou muito bem. Então, é praticamente isso. Após a coleta, a amostra deve ser mantida sob refrigeração, até no máximo 72 horas essa amostra tem que estar no LACEN para que a gente consiga a realização do exame, né? Consiga realizar o exame da COVID. E praticamente, e mais uma vez, que encaminhe amostras positivas para a LACEN, para a gente ter um dado epidemiológico. Fez teste rápido, positivou, encaminha para a LACEN, para que a gente consiga fazer esse sequenciamento, saber o que anda circulando no nosso estado, que isso é de extrema importância. Seria mais isso. Okay. Obrigado. Gostaria de... Oi, Anubi. Oi, doutor. Eu acho que nós falamos tudo sobre, acho que sobre o diagnóstico ficou contemplado, a Tainan terminou agora com essa última fala, e eu só queria fazer uma observação em relação aos colegas das unidades, as unidades sentinela e unidades hospitalares, em relação à notificação.
Nós temos um sistema online, os dois sistemas que nós trabalhamos, tanto do Covid quanto das síndromes gripais, são sistema online, o CIVEP Gripe e o ESUS, apesar de que eles dão problema de vez em quando, mas são sistemas online. E essas notificações, elas deverão ser feitas na unidade, né? Nesse momento online, preenchida pela pessoa que fez a notificação, que conversou com o paciente, que pegou todos os dados, essa mesma pessoa, se possível, inserir no sistema, para que o município, depois que essa ficha chegar no município, ele encerre o caso. Ou seja, dentro da unidade, enquanto esse paciente tiver, por exemplo, um paciente com SRAG, ele vai ficar um tempo na unidade e, como a Tainan falou, nós hoje temos em 24 horas, no máximo, um resultado do PCR, então ela vai ter como consultar no GAU esse resultado e fazer a evolução da ficha, né? Se deu algum vírus respiratório, se foi COVID, ou se não deu nenhum, ela fechar com o diagnóstico clínico epidemiológico, clínico, no caso, né? Mas que ela consiga identificar esse resultado dentro da unidade ainda, para quando o município pegar essa ficha, ele consiga fazer o encerramento, porque nós temos um déficit muito grande de fichas sem encerramento, e isso causa um problema sério com o nosso. Nós temos 4 indicadores do Ministério da Saúde, um deles é esse tempo de oportuno de encerramento, de conclusão da ficha, né? E da evolução em si. Então, eu encerro aqui agradecendo ao Telesaúde, às nossas meninas que estão aí, que são as nossas parceiras do dia a dia, e dizendo que estamos à disposição sempre. Obrigada. Vamos então nos encaminhar para o final. Falta pouquinho, mas a gente também está bem adiantado aqui na hora, né? São 11h48. Vamos ver se meio-dia, Débora, a gente finaliza. Ok. Sorologia, pronto, já foi falado. Diagnóstico, pronto, já passou, foi muito. Quem tem acesso a exame por imagem, né? Existem imagens muito características da infecção pelo vírus, que é a opacidade em vidro fosco, né? Ela pode ser periférica ou multifocal e tem o sinal do halo reverso. Então, a gente consegue identificar isso. Tem uma estrutura também de pavimentação entre lobos. São imagens muito... não são exclusivas da infecção da pneumonia pelo coronavírus, mas são muito associadas à infecção pelo coronavírus. Então, é também uma possibilidade, né? Mas aí precisa ter acesso à tomografia, e aí a gente vai ter um acesso muito limitado a esse exame. Então, para quem tem acesso ao exame, suspeitando do quadro, a tomografia nos ajuda também, inclusive, a estadiar a agressão pulmonar e a tomar medidas clínicas para reversão, né, e para proteção. O atendimento e o reconhecimento dos sintomas de gravidade precisa ser o mais precoce possível, né? Uma condição para tudo que a gente discutiu hoje, a gente ficar atento para a necessidade de reconhecer precocemente sinais e sintomas de gravidade e oferecer a melhor alternativa para o paciente, né? Aqui tem um quadro, até achei bem interessante, como eu tinha botado antes, os CIDs principais, né? Envolvidos no diagnóstico, na infecção viral, na sequela. Então, tem várias codificações que a gente pode utilizar do CID-10 para poder qualificar o que a gente está vendo ali em relação à COVID. Então, botei também esse quadro que tem esses CIDs mais utilizados. Fechando com a definição, Débora, mais uma vez, solicitação de Débora, definição de síndrome gripal. Síndrome gripal é um indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas: febre, mesmo que referida, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfatórios ou gustativos. Síndrome gripal. Síndrome respiratória aguda grave, dispneia, desconforto respiratório, desconforto torácico também, né? Uma sensação de pressão, queda da saturação abaixo de 95% para adultos, né? Lembrando que idosos a gente considera uma saturação um pouco menor, em torno de 93%.
em ambiente e, lógico, sinais de cianose periférica. Isso é o que a gente vai dizer. Isso aqui é SRAG, isso aqui é síndrome gripal. Isso é importante para a vigilância. E, finalmente, aqui são as referências. Então, tirei dos documentos do Ministério da Saúde, documentos que estão acessíveis na página do Ministério da Saúde e podem ser acessados a qualquer tempo. Esse documento vai ficar disponível também, vou enviar para a Débora, vamos processar aqui a gravação do áudio e do vídeo e enviar e disponibilizar no canal do Telesaúde no YouTube para ser visto, enfim, disseminado por mais profissionais. Amanhã à tarde, Débora, às 5 horas da tarde, eu marquei com os supervisores do programa Mais Médicos, são 10 supervisores, a gente vai discutir esse mesmo tema e esse assunto vai ser replicado para os 99 médicos do programa que estão aqui no Acre, né? A gente está tendo uma queda aí sucessiva, já fomos, sei lá, 200 e tantos. Tem 99 médicos hoje em todos os municípios do Acre. Não, em todos não, tem 2 que não tem. E aí, isso vai ser replicado ao longo da próxima semana para todos eles. Hoje, então, eu me encontro com esses colegas supervisores para também passar essa mesma orientação. Ok? Finalizo aqui, agradecendo o público, passo a palavra a Márcia e a Débora, que então encerram essa nossa atividade do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Acre. Pessoal, é só uma coisinha que eu acabei de lembrar, porque depois que eu tive Covid, eu fiquei esquecida de muita coisa, perco a memória, às vezes esqueço até o número do telefone, enfim. Mas eu lembrei de uma coisa que eu acho que é importante, que a Tainan falou, todo mundo falou a respeito de teste rápido, e aí eu queria falar que os testes rápidos para dengue, eles têm uma função um pouquinho diferente de teste rápido para outros agravos, por exemplo. Não há recomendação por parte do Ministério da Saúde para encerramento de casos de dengue com resultados de teste rápido. O teste rápido para dengue, ele pode ser utilizado sim, mas como uma triagem do paciente, e não para você encerrar o caso, para você concluir a investigação do caso com resultados dele. Então, eu achei que seria muito interessante, lembrei desse último detalhe antes de encerrar a nossa parte aqui. Não sei se a Tainan quer fazer alguma consideração com relação a isso. De todo modo, eu me despeço aqui de todos, agradecendo a presença, a participação de todos, que eu vi que tinha bastante gente dos municípios. Agradecer ao doutor Oswaldo por essa colaboração de sempre conosco, a toda a equipe do Telesaúde, Débora, Anube, Carmen, Tainan, toda a nossa equipe da Vigilância em Saúde, a nossa coordenadora, a nossa chefe, que é a Caroline, que não pôde ficar aqui o tempo inteiro, por conta de tantas demandas que a gente tem, enfim. E, mais uma vez, reforçar que nós estamos à disposição para colaborar com todos aqueles que necessitarem do nosso apoio. Já deixei os e-mails aqui no chat, caso alguém queira anotar, para entrar em contato conosco. Então, da minha parte era essa. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade. Também quero agradecer a todos, ao Telesaúde, que tem sido nosso parceiro de longa data, o doutor Oswaldo, reiterar o que Márcia Andréia falou, né? Nós continuamos, Anube, Márcia Andréia, Tainan, eu, Carmelinda, representando a Vigilância em Saúde, devido às demandas que surgiram ao longo da manhã. Como eu bem falei para vocês, hoje entramos em situação de emergência em alguns municípios por conta de enchentes, então acabou que uma equipe, tivemos que dividir um pouco a equipe para poder atender a todos nesse momento. E agradecer às colegas que estiveram nesse momento, que foi muito rico para todos nós, agradecer a confiança e apoio da nossa chefe de departamento, a Caroline, e aos nossos
diretores e secretários que têm nos apoiado nessas iniciativas de conscientizar tanto as equipes de vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, atenção básica, assistência de todos os municípios. Também vou deixar aqui no chat, não vou nem deixar meu e-mail, porque hoje está muito difícil a gente ter tempo para abrir e-mail. Vocês sabem que realmente a nossa vida está girando muito em torno mesmo do WhatsApp, mas eu vou colocar meu telefone para contato, né, e estou à disposição para ajudar no que for necessário. Muito obrigada, doutor Oswaldo, a todos que estão aqui, os municípios, e estamos juntos para atender nossa população no que for melhor, no que pudermos e conseguirmos, e vamos lutando até chegar ao que realmente preconiza o nosso querido SUS. Excelente, então estamos encerrando, né? Encerrando essa sessão aí, quase 4 horas de uma boa conversa. Espero que tenha ajudado, tenha sido esclarecedora. Acho, Débora, Márcia, Tainã, Anube, Carolina também, que o público foi um público até que me surpreendeu. Fiquei bem contente aí com 60 acessos. E claro, né, as pessoas que não puderam participar podem acessar de outras formas. É importante a gente criar esse hábito, né? Criar esse hábito de nos reunirmos remotamente para tratar de assuntos também da rotina, do dia a dia. Eu acho que isso facilita muito o trabalho da gestão e facilita muito a comunicação, né? Então a gente fica com formato remoto, com os cuidados que ele precisa ter, que é esse cuidado que a gente tem aqui no Telesaúde, e claro, os encontros presenciais para aquela conversa de pé de ouvido e olho a olho, isso também não pode deixar de acontecer, né? Mas a gente pode substituir algumas tarefas que antes eram muito difíceis de acontecer porque não conseguia trazer todo mundo para vencer uma pauta. Esse canal do Telesaúde ele está completamente à disposição da gestão estadual e das gestões municipais para o desenvolvimento do que vocês precisarem para a qualificação dos trabalhadores, enfim, para o que vocês acharem que vale nos acionar e a gente dá conta do recado. Pelo menos até agora a gente tem dado. Tá joia? Então, abraço, cheiro para todo mundo, bom almoço e na expectativa, né, de que a gente melhore essa condição. Tchau. Parabéns a todos. Boa tarde. Boa tarde.